Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje, a esse vídeo, em que eu vou trazer um assunto bem interessante aqui pra gente, que é a respeito dos nossos sonhos. Não é nada disso que você está pensando, não são esses sonhos de quando a gente dorme e fica sonhando a noite inteira, ou nos minutos do nosso sono, não tem nada a ver com sono. Mas os nossos sonhos, aquelas visões que nós temos e que queremos realizar nas nossas vidas e que por vezes olhamos para esses alvos e imaginamos, nossa, como eu queria estar ali, como eu queria conquistar isso, como eu queria esse alvo, ou como eu sonharia, né? Como eu tenho sonhado em ter essa bênção, em ter esse sonho, realizar, em viver isso. São sobre esses sonhos. Se você se interessa por esse assunto, pode ficar aqui nesse vídeo e já dar seu like para ajudar aqui no canal. E já trazendo de antemão a respeito desses sonhos. O que são sonhos? Os sonhos são nada mais do que visões. Visões em que muitas vezes você visualiza lá na frente. E é como se fosse uma visão extraordinária, aquilo que você queria muito que acontecesse, uma aprovação num mestrado, uma aprovação no concurso, a conquista de alguém amado, um casamento, um filho, a compra de um imóvel, a aquisição de um imóvel ou aquisição de uma empresa. E tudo isso são, então, sonhos, né? Que são visões em que você vê a projeção daquilo que você imagina que gostaria de conquistar. É mais ou menos como se você se imaginasse ali. Nossa, eu estou imaginando agora que eu sou uma grande palestrante, estou dando uma palestra, estou no auditório, existem tantas X pessoas, as pessoas estão me aplaudindo. E o sonho a gente vê muitas vezes até em movimento. Ele não é exatamente algo fixo. Uma foto, uma fotografia, claro que uma fotografia pode nos ajudar a gente rememorar e pensar, imaginar e até melhorar esses sonhos, né, de uma forma criativa. Mas o sonho, ele precisa também ter movimento e você precisa basicamente se ver ali naquele sonho, sabe? Se incluir, ver tudo aquilo acontecendo e muitas vezes até sentir, ouvir coisas que podem estar acontecendo ali. Na realização dos teus sonhos, eu quero te dizer hoje, gente, que se alguém algum dia tirou sarro da tua cara porque você queria ser médico, porque você queria passar no concurso público, porque você queria ser juiz, porque você queria conquistar aquela menina mais bonita da turma, aquele rapaz mais inteligente, ou o que seja. Se alguém um dia tirou sarro e falou, nossa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir por causa disso, disso e disso. E muitas vezes, essas pessoas que disseram pra gente que a gente não vai conseguir por causa disso, podem ser amigos, parentes próximos, pessoas de alta autoridade, principalmente professores e pais. São as pessoas de mais alta autoridade que chegaram a nos dizer que a gente não iria concluir, realizar aquele sonho. Isso acontece muito, às vezes, com alunos, né, na escola. Isso é muito comum de acontecer. Eu, particularmente, já vi no decorrer da minha vida acontecendo, de o professor visualizar ali com aquele comportamento do aluno, já profetizar o que vai acontecer na vida daquela pessoa, que ela não vai realizar o sonho dela, ela não vai conquistar, ela não vai chegar onde ela quer. E isso é muitas vezes até profetizado na vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para esse caso, eu acredito que nem existe a idade, né? Mas é lógico que com as crianças até a adolescência, isso é muito mais grave e acontece muito mais de pai para filho e de professores para as crianças, né? Então são pessoas de alta hierarquia emocional, pessoas nas quais essas crianças, esses adolescentes admiram, pessoas nas quais essas pessoas colocam elas num altar maior de admiração, né? Essa pessoa está na posição de ensino, está na posição de me dizer alguma coisa, e acontece dessas pessoas profetizarem verdadeiras maldições, né? Então, a gente tem na Bíblia muitas passagens que falam sobre o poder da língua, o quanto a língua pode devastar vidas, né? Não é só florestas, mas vida, devastar vidas e sonhos das pessoas. E isso, né, em Tiago, a gente vê muitas passagens condenando esse tipo de profetização, que ao contrário, né, na verdade, maldição. Maldição é o nome da palavra mais correta. E em Tiago a gente vê muito isso, condenando para que a gente saiba exatamente o que vai falar, que da nossa boca saia a bênção, saia aquilo que realmente vá abençoar a vida das pessoas e não simplesmente amaldiçoar. Então, muitas pessoas não se dão hoje o direito de sonhar porque em algum momento da vida foram amaldiçoadas
ou ainda porque elas estão ligando a algum tipo de trauma que aconteceu lá atrás. Então, por exemplo, você não conseguia lavar a louça direito, bom, você não consegue lavar a louça, né? Você não consegue fazer nada, tudo que você vai fazer você não consegue fazer. Ou você foi fazer um trabalho e o professor falou, não, você não consegue, né? Toda vez que você está fazendo aqui, você não consegue fazer isso. E a pessoa extrapola aquela atividade que ela está fazendo ali, porque ela não consegue fazer um trabalho, porque ela não conseguiu concluir alguma atividade, ou nas atividades diárias, até dentro de casa, porque ela não conseguiu lavar louça, fazer uma comida, fazer alguma atividade, ou às vezes concluir um ano de estudo ou alguma outra atividade. E a pessoa extrapola isso para a vida inteira dela, trazendo aquilo, um trauma, aumentando cada vez mais, extrapolando. Isso é muito comum, é muito explicado pela psicologia mesmo, gente, que isso pode acontecer, né? De você extrapolar, porque você foi criticado numa determinada área e aí você já extrapolou. Bom, se eu não sou bom aqui, então aqui eu não vou ser bom. Se eu não fui bom aqui, então aqui eu não vou realizar esse sonho. Se aqui eu não realizei meu sonho, aqui eu não vou realizar o meu sonho. E é por isso que falar de sonhos é algo novo, né? Existem cursos, treinamentos só para ensinar você a ter sonhos, valorizar teus sonhos, para você ver o tanto que esse assunto está sendo esquecido e desvalorizado mesmo na nossa vida, né? É impactante você, depois da vida adulta, estar de cara com um treinamento que vai te trazer a perspectiva simplesmente de sonhar, simplesmente de formar uma visão extraordinária, uma visão de futuro, uma visão positiva, né? Trazendo isso para os teus sonhos, sendo que você passou a vida inteira sem o direito de sonhar. E hoje eu quero dizer para você que você tem o direito de sonhar. E que os sonhos provavelmente são sonhos de Deus colocados no teu coração. Que Deus jamais deixaria você visualizar uma imagem, jamais deixaria você ter a visão se não fosse o sonho dele. Então, é muito provável que os nossos sonhos, os nossos dons e tudo aquilo que a gente caminhou e chegou até aqui, mas também os nossos sonhos em principal, que esses sonhos sejam biblicamente encontrados em algumas passagens que esses sonhos são sonhos que são colocados no nosso coração, que é esse sonho de visão positiva de futuro. E aqui tem uma passagem da mulher com fluxo de sangue na Bíblia. A gente vê essa passagem em vários evangelhos, em Mateus 9:20, em Marcos 25, em Lucas 8:43. E acontece então a cura dessa mulher de fluxo de sangue. E o que é interessante a gente ver sobre isso é que essa mulher, ela acreditou, né? Ela teve uma fé onde ela imaginou que somente tocando nas vestes de Cristo ela seria curada, né? E naquele momento ela praticamente, né, passou por cima das leis nas quais ela não deveria se aproximar ali do mestre, né? E ela acreditou nela mesma. Então é interessante a gente ver que essa mulher, quando ela vai até Cristo e toca nas vestes dele para ser curada, para receber aquela cura, mais importante do que a fé incluída no fato de aquela fé levar ela até Jesus, para que ela buscasse a cura, mais importante que isso, trazendo para essa questão de sonhos em que a gente está discutindo aqui, foi ela acreditar que ela merecia aquela dádiva, que ela merecia aquele sonho, que ela merecia aquela realização. Porque uma coisa que acontece, né, muito às vezes é falado que a gente precisa ter a fé, os olhos fitados em Cristo, mas pouco se fala em relação ao nosso merecimento, ao teu merecimento de buscar e acreditar que você deve buscar. Você vê, se, né, a cura dela fosse acontecer simplesmente por ela estar parada num lugar sem se movimentar, né, ela fez um movimento, ela foi até lá, até Cristo e tocou nas suas vestes no meio da multidão. Se ela não tivesse que ter essa ação para ser curada, ela teria sido curada simplesmente sem fazer nada, só orando em casa, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ela se aproximou de Cristo, ela foi atrás, houve uma ação e mais do que isso, houve um movimento, né? Houve esse movimento, essa movimentação. E aí a fé dela curou ela, mas para que houvesse essa movimentação, ela teve que se movimentar ao sonho, aquilo que ela acreditava. Ela teve que se movimentar, ela teve que ir até aquele ponto que ela acreditava. Só que o que muitas vezes acontece com as pessoas é que elas sonham, mas elas não acreditam que elas merecem ter sonhos, elas não acreditam que elas merecem aquilo, ela está traumatizada, aqui eu não realizei, então aqui não vou realizar, nem vou sonhar, não vou ter expectativas,
E com isso, as pessoas esquecem de se movimentar em direção aos seus sonhos. E eu acho isso aqui muito interessante. A gente precisa realmente digerir muito esse assunto e começar a refletir quanto nós temos menosprezado os nossos sonhos e quanto nós temos que valorizar esses sonhos. Acreditar mesmo que nós merecemos ter sonhos, né? Isso é uma questão de você acreditar no teu merecimento de sonhar. Diz aqui pra mim, quantas vezes você desistiu de algo, você não se movimentou até o teu sonho porque você achou que você não merecia aquela dádiva e aquela bênção? E o que aconteceria com a mulher de fluxo de sangue se ela não tivesse ido até o mestre? Fala aqui pra mim nos comentários. Um grande beijo pra você. Se você gostou, já comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário que eu quero te escutar e responder. Um grande beijo e vamos sonhar, gente. Vamos ter uma visão positiva de que a gente merece coisas boas e de que Deus quer coisas boas para nós, que somos filhos amados de Deus e por isso merecemos isso na nossa vida. Vamos refletir sobre isso. Um grande beijo.